Você já percebeu que governos caem, impérios desaparecem e reis, inclusive, mudam, mas Deus continua no controle de tudo? Quando lemos o capítulo 1 de Esdras, entendemos que, evidentemente, o capítulo começa revelando um dos maiores atributos de Deus, sua soberania absoluta sobre a história humana. E é interessante que o livro de Esdras começa assim de maneira silenciosa, mas profundamente poderosa. O capítulo 1, obviamente, não começa falando sobre homens, não há mar se levantando ou se abrindo, nem fogo descendo do céu, mas apresenta-nos o retrato sobre o agir divino por trás dos acontecimentos políticos do mundo. Dito de outro modo, o capítulo mostra-nos a imagem de um Deus que está movendo a história de forma invisível. E tanto é que o capítulo 1, verso 1 a 2, aqui na minha versão Nova Almeida atualizada, vai dizendo assim: no primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, o Senhor despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, que ordenou que se proclamasse em todo o seu reino e que se pusesse por escrito o seguinte: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar um templo em Jerusalém, que fica em Judá. Estes textos, esses versos, são exatamente versos incríveis, retratando sobre o decreto de Ciro. E pela história bíblica, a gente entende que o povo de Israel havia passado aproximadamente 70 anos no cativeiro babilônico, conforme a profecia anunciada na passagem de Jeremias, capítulo 25, verso 11. E por outro lado, Jerusalém estava destruída desde 586 a.C., mediante a terceira deportação, quando Nabucodonosor invadiu a cidade, inclusive queimou o templo e levou o povo cativo para a Babilônia. Isto com base a segundo livro de Reis, capítulo 25, verso 8 a 11. E humanamente falando, diante deste cenário, parecia o fim da história de Israel. Mas ao lermos este capítulo 1 de Esdras, a gente acaba tendo uma nítida percepção sobre a imagem de um Deus que nunca abandona aquilo que ele prometeu restaurar. E, por incrível que pareça, uma das maiores lições, eu digo, uma das maiores lições teológicas deste capítulo é a aparição de Deus como um ser soberano sobre reis, sobre impérios e também sobre governos. E veja que Ciro, o rei mencionado no verso 1 e 2, não era judeu, era um rei pagão da Pérsia que conquistou Babilônia em 539 a.C. Porém, Deus moveu o seu coração para libertar Israel. E o mais impressionante é que Deus já havia falado sobre Ciro cerca de 150 anos antes de ele nascer, à luz de Isaías 44, verso 28, e também com base ao capítulo 45, verso 1. E, no entanto, enquanto Israel chorava no exílio, Deus já estava, logicamente, preparando a libertação. E sabem, meus amados irmãos, talvez existam momentos em que pensamos que Deus está em silêncio. Mas Esdras capítulo 1 nos ensina que o silêncio de Deus nunca significa ausência de Deus. E, na verdade, quando chega o tempo determinado, Deus move circunstâncias, Deus move pessoas e até autoridades para cumprir, obviamente, a sua palavra. E o verso 3, aqui, o Ciro, ele declarou: aquele dentre vós que for do seu povo, que o seu Deus esteja com ele e que suba para Jerusalém. Suba para Jerusalém. E veja, meu amado amigo,
que aqui temos uma cena extraordinária. Por quê? Porque o mesmo império que saqueou exatamente Jerusalém, agora estava financiando a sua restauração. E sabe, isso nos ensina que quando Deus restaura, Ele não devolve apenas bens materiais. Ele devolve identidade, Ele devolve propósito e esperança para quem perdeu a esperança de um amanhã melhor. E o capítulo ainda mostra algo muito profundo. Afinal, nem todos quiseram voltar. Mas por quê? Isto porque depois de 70 anos, muitos judeus já haviam construído suas vidas na Babilônia. Tinham se acostumado ao cativeiro. E, indubitavelmente, hoje, há pessoas que se acostumam tanto com Babilônia que até perdem o desejo da Jerusalém celestial. E Babilônia vai simbolizar o sistema deste mundo. Todavia, Deus continuava chamando o seu povo de volta a Jerusalém. Que incrível! Que incrível! E voltar para Jerusalém significava voltar para a presença de Deus. Significava voltar para a adoração, para a aliança. Significava voltar para o altar. E este capítulo fala para nós hoje, porque há pessoas que ainda frequentam a igreja, mas espiritualmente estão vivendo na Babilônia. Sem paixão, sem comunhão, sem vida de oração, sem vontade e tempo para estudar a Bíblia, sem tempo para compartilhar do amor de Cristo às outras pessoas, enfim. Conquanto Deus ainda continua despertando pessoas para voltar a Ele. E sabe, meu amigo, minha amiga, outro detalhe impressionante aqui no capítulo 1, é que a prioridade da reconstrução era o templo. E isso nos ensina que a presença de Deus deve ser exatamente mais importante do que qualquer estabilidade material. E perceba que antes de reconstruir casas, Deus queria restaurar a adoração, porque como Deus, Ele sabe que uma geração pode sobreviver sem riqueza, mas não sobrevive sem a presença dEle. No entanto, Esdras capítulo 1 termina mostrando homens e mulheres se levantando para reconstruir as ruínas, para reconstruir exatamente as ruínas. E esta é a mensagem final do capítulo. Deus ainda levanta restauradores em tempos de destruição. E talvez existam ruínas na sua alma, talvez na sua família, talvez no seu ministério ou na fé. Talvez algo tenha sido destruído pelo pecado, ou pela dor, ou pelo tempo. Mas nunca se esqueça, em nome de Jesus, que o mesmo Deus que tirou Israel da Babilônia ainda tem poder para reconstruir a sua vida ou a vida de alguém da sua família. Porque quando Deus desperta um coração, nem o exílio consegue impedir o começo de uma nova história. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que a paz de Deus o acompanhe todos os dias da sua vida e que o Senhor faça grandes maravilhas em sua vida. Tão somente continue confiando no poder maravilhoso do Senhor Deus. Que o Senhor Deus cuide de você. Estamos juntos, até a próxima.